Então, voltando para cá, com a graça de Deus, é sabido que quando o mal começa a extrapolar, tem o livre-arbítrio, mas extrapolou os limites, Jesus interfere e manda instruções, como essa que nós estamos lendo aqui, de alguma forma. Como? Através dos profetas. Na Bíblia aparecem, vamos lá, os profetas maiores, eles são os 4, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os menores são 12, não sei se vale a pena, mas vamos lembrar de alguns. Oséias, Joel, Jonas, Miqueias, Amós, que é por sinal pai de Isaías, Zacarias, Malaquias. Agora, quem que foi o primeiro grande profeta? Isaías. Não só porque ele viveu em um momento anterior aos demais, não, mas por sua grande relevância, o seu esforço, inclusive sendo o livro dele, do Antigo Testamento, o mais citado no Novo Testamento, Isaías. Qualquer movimento evangélico, você vai, Isaías, eles estudam muito Isaías. E o profeta Isaías andou praticamente despedido e descalço, olha a simplicidade, despido e descalço durante 3 anos, para mostrar a humilhação que as potências humanas e mundanas enfrentariam. Ele trouxe a ideia da simplicidade. Hoje a gente vê as pessoas se endividando. O Brasil parece que está com um número aí elevadíssimo de pessoas em débito, por volta de 72%. Eu fiquei assustado com esses números. Números da ONU, hein? Então eu falei, meu Deus, elas vão comprando, querem comprar, eles caem no impulso dos publicitários. E o Isaías já vinha contribuindo com essa ideia de trazer simplicidade. E fica a pergunta, será que eu preciso de tudo isso para viver? Tem gente que acha e fica aí numa labuta desnecessária. É necessário o trabalho, mas quando é acima do necessário, traz desequilíbrio. Tudo que é em excesso vira veneno. Isaías é o autor do livro de Isaías. Seu nome significa o Senhor é a salvação. Isaías, o Senhor é a salvação. E é mesmo. E essa ideia permeia todos os seus escritos, ele se baseou muito nisso. Ele foi um profeta em Jerusalém por cerca de 40 anos. Isso por volta de 740, aí vai até 701, porque você vai diminuindo conforme se aproxima de Cristo, né? Antes de Cristo. E aí tem um caso, é interessante buscar as curiosidades desses profetas. Qual foi o profeta que foi cerrado? Olha, desculpa, o termo é pesado, mas é esse. Foi cerrado ao meio. O Isaías. Olha que interessante. Quando ele foi cerrado ao meio, a serra, quando chegou na boca dele, ele morreu. Assim sendo, segundo está nos estudos, castigado por ser perseguidor, por ele ter dito, olha o que ele falou, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Eu vou repetir. Isaías foi cerrado, foi morto, e parou nos lábios dele de propósito, eu habito, eu vivo aqui no meio de um povo de lábios impuros. Ele se posicionou. Corajoso. Isaías fez várias profecias, inclusive entre elas teve uma, ele previu que Jesus viria e seria ofendido, cuspido e ferido. Ele estava há 700 anos aproximadamente antes de Jesus vir. Isaías ensinou que Jesus ressuscitaria e que graças a ele nós também. Eu acho que ele sentiu vontade de falar reencarnaríamos, mas ele usou o termo ressuscitaríamos. Na época, lógico, ressuscitaremos, porque nós somos vivos aqui, né? Esse é o nosso querido Isaías. E ele trouxe um bocado de contribuição, como propôs solução, o compromisso do povo com a justiça e com o direito. E qual foi a principal profecia dele? Ele prometeu que Deus enviaria luz, guardem bem, Deus enviaria luz e alegria por meio do nascimento de uma criança, que aí nós estamos falando de Jesus, que quebraria o jugo da sua carga. Fantástico, né?
Então, olha, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e nos advertir de alguma forma quando o mundo está abalado em seus fundamentos. E aí aparece no texto, foi dito que reboará, reboará significa fazer eco, retumbar os tambores, reboar. Só que nesse caso foi dito que faria um eco danado trovão. E aí ele trouxe uma frase fortíssima, sede firmes. Sede firmes. É uma porcentagem pequena, mas vamos lá. Nós temos que se esforçar para ser firmes, viu? Em outras palavras, ele quis dizer, se preparem, planejem-se. Não é brincadeira, não. Tem muita gente que adora, né? Ouvir palestras, conversas assim, de autoajuda, assim, fantástico. Mas nós temos que ter um olhar muito profundo para esse evangelho. O evangelho que nós estamos estudando. Está no evangelho isso, olha. Sedes firmes. Isso tem que ser analisado com muita profundidade. Não é brincadeira, não. Em orientações de planejamento, no meu trabalho, eu utilizo geralmente um paraquedista caindo em um lago cheio de crocodilos. Está caindo bem no meio, o lago está cheio de crocodilos com a boca aberta, bem na hora do almoço dos bichinhos famintos. Mas o paraquedista não planejou. Merece o bichinho. Tem que dançar. Há quantos anos nós estamos ouvindo isso para se preparar? E tem gente que não se prepara. São opções, a gente tem que respeitar. O nosso manual manual do proprietário, que é a Bíblia, ele é um manual de preparo. Se é chamado de manual do proprietário pelos teólogos, porque ele vem nos preparar. E poucos nós, pelo menos eu percebo, que leram por completo. Não tem vontade, não tem disciplina, enfim, outros motivos diversos. Agora, nós estamos estudando o Evangelho, que é muito similar. Aqui o Evangelho, segundo o Espiritismo, é a Bíblia, numa linguagem mais simples. Nós estamos estudando. Imagine você compra uma máquina complexa, um torno para uma indústria mecânica e não lê o manual do proprietário. Vai trazer problemas enormes, ficar ali testando, como era no passado. Né? As pessoas pegavam uma máquina e ficavam ali testando, né? E é prejuízo na série. O nosso estudo aqui, reforçando, é um estudo que visa pegar a Bíblia, que é o Evangelho, uma linguagem mais facilitada ainda. E o nosso amigo Emmanuel traz isso no Vinha de Luz de uma forma, de uma linguagem que qualquer um de nós podemos aprender com muita facilidade sobre a Bíblia. Bom, nós estamos, em outras palavras, buscando aqui a verdade. Não é verdade? Nós estamos buscando a verdade. Alguém poderia falar, será que vale a pena? Sim, a gente respeita aí o livre-arbítrio. Mas nós temos que buscar a verdade, senão passar uma vida aí colocando competência e inteligência na direção errada. Né? Decisões nossas tomadas, baseadas em falsas notícias, em verdades. Né?